Olá amigos, amigas do Facebook, estamos aqui na Cidadania FM. Hoje é uma quinta-feira, hoje, Titonelli? Quinta-feira hoje, dia 7 de dezembro, Natal tá chegando, hein, pessoal? Estamos esperando vocês para começarmos aí os 60 minutos aqui pela Cidadania FM. Pode ir acessando, que nós estaremos mostrando as notícias do dia a partir daqui, praticamente a 20 ou 30 segundos, estaremos no ar aí para todo o Brasil, quiçá para todo mundo, por que não, né? Através da internet. Eu sou Ernesto Albuquerque, já com o jornal preparadinho, dando destaques para as principais notícias do dia de hoje. O pessoal já está chegando, a gente agradece aí a sintonia e audiência, começando. Dia 60 minutos. 60 minutos. A informação, a utilidade pública, o compromisso com a verdade e com a comunidade. Jornalismo levado a sério. 60 minutos. Está no ar. 60 minutos. 60 minutos. Apresentação: Ernesto Albuquerque. 13 horas e 9 minutos, muito boa tarde, amigos, amigas da Cidadania 104.9, 15 anos no ar, direto aqui do Largo São Benedito, da Estância Turística de Avaré. Também estamos no www.radiocidadania.com.br, no blog da Cidadania FM. Estamos nos aplicativos Radiosnet, TuneIn, Radios Garden, mais outros aplicativos que você queira sintonizar a cidadania no seu celular, no seu tablet, no seu computador, em qualquer parte do mundo, você localiza aí a Cidadania FM. Também estamos com imagens direto do estúdio aqui no Facebook. Um abraço aos amigos facebookianos. Aliás, o Facebook hoje mostrou uma retrospectiva dos amigos, né? Inclusive a nossa, e eu até compartilhei para a gente relembrar bons momentos de 2017. Bom, tem uma memória, né? Então é interessante esse tipo de coisa que a rede social faz, que resgata coisas que a gente sequer já lembrava. Vamos às 13 horas e 10 minutos, solicitando o nosso amigo Oswaldo Titonelli para acionar os botões eletrônicos para os destaques da edição de hoje. Os apoiadores culturais, as importantes empresas conosco. Os nossos amigos, amigas, aniversariantes aqui da nossa agenda e também do Facebook. As notícias do dia. Temer, muito preocupado, conversa hoje com o Rodrigo Maia para definir se vota a Previdência este ano ou só o ano que vem. E está cenando com mais verbas e reforma da Previdência, segundo o Estadão, está avançando. Vamos ver para que lado, né? Me lembra aquela história da época da ditadura? Estávamos à beira do abismo, agora demos um passo à frente. É mais ou menos assim. Também estaremos falando aí que o TSE não vai multar nem Bolsonaro nem Lula por campanha antecipada. E Tiririca diz adeus para todo mundo lá na Câmara, diz que não aguenta mais aquele ambiente infecto-contagioso. Também ele fez pouco como deputado, fez muito como artista e certamente cômico. Também nós teremos aí a PEC das diretas que foram aprovadas aí no Congresso Nacional. Na verdade é quando vagar o cargo de presidente, não vai ser mais eleição indireta como estava previsto, e sim eleição direta. Ação da Polícia Federal com muita brutalidade, muita ostentação, levaram para depor o reitor da Universidade Federal de Minas Gerais. Se a moda pega, vai ter mais suicídios por aí. Tarifa branca de energia elétrica, daqui a pouquinho a gente explica se é vantajoso ou não. Pesquisa, tem muito brasileiro que acha que o Brasil não é desigual, Titonelli. Claro que é, e é muito desigual. Também o ensino médio diz que 83% dos jovens que deveriam estar no ensino médio estão realmente frequentando. Será que chega a 83%? E a homeopatia em animais. Esse é o assunto da saúde de hoje. E História Hoje contra
conta a história do grande orador e político Cícero, que acabou sendo literalmente decapitado, isso 43 anos antes de Cristo. E para completar o giro internacional, falando aí a respeito dessa ideia de Trump dizer que a capital de Israel é Jerusalém. Vai dar uma confusão, já estão falando que terão 3 dias de ódio, uma verdadeira intifada, e nós vamos mostrar nas matérias aí daqui a pouquinho. Uma boa tarde a todos, apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. São exatamente 13 horas e 14 minutos. O pessoal já está chegando, a Ilza está dando uma sugestão para a gente falar sobre a perseguição que está acontecendo nas universidades públicas do Brasil. Momento de muita preocupação, diz ela. E é verdade, viu, Ilza? Já houve o caso da Universidade Federal de Santa Catarina, que a gente abordou aqui, falamos com bastante detalhes, inclusive postei um vídeo que resgata a trajetória daquele reitor que sequer estava sendo investigado por irregularidade. O corregedor lá da universidade disse que ele estava obstruindo a investigação, o que não era verdade. Um ato tanto da juíza que determinou a sua prisão preventiva, quanto do Ministério Público e também da delegada que era remanescente da Operação Lava Jato, culminou com o suicídio de Cancelier, ou Cal, como ele era conhecido, se jogou lá praticamente de um equivalente ao 5º andar no shopping center. E agora aconteceu em Minas Gerais a construção de um memorial e a Polícia Federal estava investigando e foram lá com armas poderosas e tudo mais, levaram coercitivamente o reitor e a vice-reitora, liberaram após o depoimento e houve uma grande repercussão negativa dessa maneira, que é uma verdadeira um autoritarismo que só se via na época da ditadura. Eu acho que está havendo excessos, tem que realmente investigar, mas deve ser investigado dentro, se eventualmente querem que deponha, convoque para depor. Não há necessidade de fazer todo essa espetaculosa ação como eles têm habitualmente, como fizeram com o ex-presidente Lula também, da maneira como fizeram, quando invadiram, olharam até embaixo do colchão da casa dele procurando alguma coisa. Como ele diz, está procurando o quê? Dólar? Está procurando droga? Isso? Quer dizer, e nada encontraram. E com relação ao reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, ele teve, na verdade, todo o apoio dos estudantes. Ele disse que vai explicar os tais 4 milhões que estão acusando que teriam sido desviados, e eu acho que está havendo realmente excesso. Isso não é realmente o Estado democrático de direito que todos sonhamos. Vamos ao clima-tempo para ver se chove, se não chove hoje. Tudo isso de chuva? Será que o clima-tempo vai acertar o Titonelli? 33 milímetros de chuva para hoje, hein? 28 de máxima, 15 de mínima. Deverá chover à tarde e à noite, então se preparem. Guarda-chuva, sombrinhas, capa de chuva, galocha, etc. Aí, 33 milímetros de chuva, portanto. Depende da maneira como cai, né? Se cai tudo de uma vez, vai inundar de novo, hein? E o pessoal lá da erosão, tem a empresa que foi contratada, fiquei sabendo hoje de manhã, que alguém foi ver lá e parece que tem uma maquininha só, viu, Titonelli? Só uma maquininha para aquela erosão lá. Vamos ver se a Codasp vai dar conta do recado, hein? Essa é uma preocupação. 89% de umidade hoje, máxima 50% mínima. O sol nasceu às 6h22, vai se pôr às 19h53, no horário brasileiro de verão. Essa é a previsão do clima, segundo o Climatempo. Portanto, se preparem que vai ter chuva hoje e amanhã a gente confirma se o Climatempo acertou ou não acertou.
Vamos dar uma olhadinha nas matérias. Antes disso, prestação de serviços, doadores de sangue. Se você deseja salvar vidas, eis a oportunidade. Pois é, dia 16 de dezembro, a partir das 6h30, estará saindo da Rua Rio de Janeiro, 1870, um ônibus direto para Rubião. Os doadores deverão levar documentos e ter entre 16 e 70 anos. Aumentou antigamente, quem tinha mais de 60 não podia doar, hein? De 16 a 70 anos. Informações 998 52 35 82. Repito, 998 52 35 82 para maiores informações. O jornal Varé Urgente, do nosso amigo Marcelinho, está dizendo o dia em que o palhaço deu uma lição de moral nos políticos de Brasília. Nós comentamos e temos uma matéria até gravada da agência Rádio Web falando sobre a atitude do Tiririca. Até escutei parte do depoimento dele. Ele se declara que aquele ambiente não é para ele, que, na verdade, há muita corrupção, há muita pressão, há muitas coisas ilícitas. Ele quer, na verdade, continuar sua vida de artista e vai deixar de ser político. Eu acho que tem dois lados da questão. O lado que ele foi importante, ele dizer, olha, aqui tem gente séria no Congresso, mas a maioria é complicada, ele deve entender. E ele desistiu de tentar ir contra a corrente, de tentar ir contra esse status quo, né, na verdade, que domina o Congresso Nacional. É um Congresso complicado, o mesmo Congresso com o qual a ex-presidente Dilma se recusou de negociar. E qual é a questão de negociar com o Congresso? Qual é o argumento que os senhores deputados e senadores entendem? É dinheiro no bolso, emendas para beneficiar seus currais eleitorais e assim por diante. É isso que a presidente Dilma se recusou a fazer. E, naturalmente, com isso, a sua autoridade foi solapada, o pessoal foi trabalhando para destituí-la, porque não era interessante ter uma presidente para eles que não negocia com irregularidade. Daí botaram o Temer e Temer está negociando, está entregando a alma literalmente para Lúcifer, viu, Tonelli? É verdade, é isso que está acontecendo. Está aqui, ó, a manchete que não me deixa mentir. Planalto acena com mais verba e reforma da Previdência avança. O que é isso? Dinheiro de quem? Da população, dos consumidores, dos contribuintes, né? Dos cidadãos. E aí faz favor para um, para outro, para conseguir aprovar a Previdência, que vai fazer o quê? Vai prejudicar quem? Diz que é para o bem do país. E como é que dá 1 trilhão de isenção fiscal na medida provisória Shell? Né? Que é absurdo. Quer dizer, as grandes multinacionais estão se beneficiando da entrega do patrimônio da nação. E, enquanto isso, vai para o lado trabalhador, inventa um tal de trabalho intermitente, que é a volta da escravidão, na verdade é isso. E, além disso, além de outras coisas da reforma trabalhista, que foi um despautério, na verdade, e agora querem aprovar essa reforma da Previdência. Alguns ajustes, naturalmente, são necessários, mas não essa reforma draconiana, rigorosa, que vai penalizar o trabalhador, que alguns vão trabalhar e nunca vão se aposentar, vão morrer antes de se aposentar. Essa é a triste realidade. E aí a própria mídia, os órgãos oficiais aí da mídia, os grandes jornais, as grandes revistas, os grandes TVs e rádios, ficam dizendo, sem a reforma da Previdência o Brasil não tem futuro. Puxa vida, e a isenção para o ruralista? E a isenção que deram agora para as grandes petroleiras? Né? E o arroz que estão fazendo com a educação e saúde, em termos de verba, para onde nós vamos caminhar? E o desemprego que está extrapolando? É isso que realmente preocupa. Qual vai ser o futuro da nação, meu amigo Titonelli, né? Voltando às notícias locais, vereador da base sugere que Procuradoria-Geral funcione no Paço Municipal. Houve vários comentários, até nós comentamos, acho que não é questão de ter que ficar ao lado do prefeito municipal, né? Eu acho que tem que ter independência, tem que ter condições de trabalho, tem que ter até renovação, por que não novos procuradores, e exigir que os procuradores realmente cumpram o seu papel. Isso é fundamental.
colocando um procurador-geral ou uma procuradora-geral que efetivamente trabalhe o interesse coletivo e que façam os senhores procuradores enfim, executar o seu papel. Não que eles não executam, mas é fundamental haver uma necessidade de botar uma secretaria de negócio jurídico como o prefeito queria, e agora, incrivelmente, o que estava cotado para ser secretário do negócio jurídico está simplesmente preso em Rio Claro. Né? Já são 3 pessoas ligadas ao esquema de governo atual que estão aí com risco de ser literalmente presas. Um já está condenado em segunda instância, o outro está esperando a ordem de prisão. Agora o consultor-geral, que ia ser secretário de negócio jurídico, também preso. Veja só que situação, hein? Peraí, o Flávio Zandonato está dizendo que eu estou rouco? Não estou rouco, não. Essa é a minha voz, né? Um abraço aí para o nosso amigo Flávio Zandonato, vereador da Estância Turística de Avaré, que fez um requerimento interessante esses dias. Descobriu que tem algumas pessoas de São Manuel dentro do rol de pagamentos aí da Prefeitura Municipal de Avaré. Essa resposta é interessante que venha logo, né, Zandonato? E além do mais, parece, segundo informações, que a Prefeitura retirou a lista de servidores lá, a gente não está conseguindo acessar. Por que será? São perguntas que naturalmente a gente tem a curiosidade de saber a resposta. E volto a perguntar, quem será que indicou, meu amigo Titonelli, o Dr. Marcelo White para ser consultor-geral da Prefeitura, consultor jurídico da Prefeitura de Avaré, e seria potencialmente o homem forte do governo na Secretaria de Negócios Jurídicos, que não foi criado porque a Câmara não deixou. Quem indicou? Foi algum deputado? Foi algum ex-prefeito? Foi quem? Né? Então é interessante a gente ficar de olho aí, porque o Dr. Marcelo White, que é um conhecido da família, tem um escritório forte em São Paulo, tem em Piraju, estava aí e simplesmente foi preso pelo GAECO, pela operação chamada Fumaça, está recolhido lá em Rio Claro, atrás das grades. Né? Marcelo White foi levado para Rio Claro, onde ficará à disposição da Justiça. Deve ser prisão provisória, não sei se vai se tornar prisão preventiva, né? Isso vai depender naturalmente da Justiça. E o esquema que está sendo investigado é de extorsão, corrupção passiva, concussão. E era o fadado a ser o principal homem do governo Jô Silvestre. Preocupante, não? Bastante preocupante. São 13h25. Esta é a Cidadania. Vamos direto a Brasília. Vamos falar de Previdência. Temer está jogando todas as fichas para aprovar a reforma da Previdência ainda esse ano. E também multas que o TS disseram que nem Lula nem Bolsonaro precisarão pagar, que acho que não caracterizou campanha eleitoral antes da hora. Vamos lá. Os presidentes Michel Temer e Rodrigo Maia devem bater o martelo sobre a votação da reforma da Previdência neste ano, nesta quinta-feira. Ao longo desta quarta, os dois fizeram mais rodadas de negociações e encontros com aliados em busca de votos. O PMDB, partido do presidente, como esperado, fechou questão pela reforma, ou seja, pode punir aqueles que forem contrários à proposta. Agora, o governo espera que outros partidos façam o mesmo. O PSDB ainda não decidiu pelo fechamento de questão. O partido é uma incógnita, mas se depender de Aécio Neves, essa será a tendência. Fomos muito enfáticos na reunião de hoje que defenderemos que o partido vote fechado a questão da Previdência. Apesar disso, a resistência é grande. Dentro do próprio partido de Temer, há deputados que já anunciaram que vão votar contra a reforma, como fez o vice-presidente da Câmara, deputado Fábio Ramalho. Eu penso que não, porque o parlamento a gente tem liberdade. Outros aliados já bradaram que podem até fechar questão, mas descartam punições a quem não obedecer à orientação do partido, como sinalizou o ministro Gilberto Kassab, presidente do PSD, partido aliado, mas dividido. E a punição dos deputados por conta desse voto não existirá o convencimento. Governistas seguem contando os votos e dizem ter entre 270 e 310 votos pela reforma.
Rodrigo Maia é mais realista e diz que os números estão inflados. Vamos aguardar. Hoje pela manhã a gente não tinha os votos. Vamos ver se essa consolidação de votos aparece, para que a gente possa ter o mínimo de condições de organizar uma data para votar essa matéria. A oposição também subiu o tom e garantiu que, se a matéria for pautada, o governo será derrotado, como espera o líder da minoria, José Guimarães. O governo está muito longe de ter os 308 votos. Estão blefando. Todo mundo está pensando em 2018. Os parlamentares não vão cometer esse desativo político. A reforma só é aprovada com no mínimo 308 votos. Se não for votada na próxima semana, a PEC só será analisada na Câmara no próximo ano. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Cidadania FM, 60 minutos. O Tribunal Superior Eleitoral rejeitou as representações do Ministério Público Eleitoral que pediam multas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e ao deputado federal Jair Bolsonaro, do PSC, por propaganda eleitoral antecipada. A decisão foi tomada nesta terça-feira. Nos dois casos, a base para o pedido eram vídeos de apoio aos políticos divulgados na internet. Lula e Bolsonaro já anunciaram publicamente a intenção de concorrer ao Planalto em 2018 e lideram as pesquisas. A legislação permite a propaganda eleitoral somente a partir de 15 de agosto do ano do pleito e prevê multa de R$ 5.000 a R$ 25.000 para quem violar a restrição. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Fala. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. 13 horas e 30 minutos, conosco NT Chaveiros, Paranapanema 263, 3732-1779, 997-61-1501, 24 horas, aí sempre à sua disposição. Chaves codificadas, abertura residencial, veicular, o Nelson está sempre à sua disposição. UDI Ressonância Magnética, Rua Mato Grosso, número 800, pertinho da Santa Casa, segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas, 3732-3264, atende particular, atende convênio, resultado rapidinho e com qualidade. Também nós temos aí o Miranda Táxi, 997-299608, o WhatsApp, você manda uma mensagem e agenda a sua viagem 24 horas de antecedência para qualquer lugar do Brasil, sempre com segurança, conforto, preço justo. Miranda Táxi. Nós temos aí os aniversariantes de hoje, que eu não mandei um abraço ainda, a Tereza Camargo, a Rose da Conceição Arruda, que está aqui na nossa agenda, que estão aqui na nossa agenda, os amigos do Face e amigas, Vera Lamego de Góes, Ana Maria Oliveira Silva, Eliana Almeida Flores, também Otávio Clivati, filho do ex-vereador Clivati, Jorge Brezer, Elias Bonassar Neto, Renata Nascimento, Cezinha Camilo, também a Emília, Vanessa Fragoso, Karina Galvão, Daniela Augusto e Maria Cristina Chadat. São todos amigos aí e amigas, né, que estão sempre conosco. Deixa eu mandar um abraço para quem acessou direto a nossa página aqui. Vamos compartilhar com a página da rádio também, né? Obrigado a dona Nilda Argentina Quartucci, que está nos ouvindo direto de Buenos Aires, ou Titoneri, faz aqui comentários interessantes, hein? Ela está acompanhando mesmo todo o noticiário aí, está dizendo que persiguen la universidade pública, são todos iguais. Quer dizer, dizendo que na Argentina também assim, perseguem os reitores, o pessoal da universidade pública, onde há democracia, onde há debate político, e os ditadores ou governantes autocráticos, né, para falar mais bonito, são todos iguais. Com certeza, dona Neta tem razão, e aqui no Brasil a gente percebe que não há efetivamente a democracia que a gente sonha, né?
A Marisa também está em outra cidade aí, vindo desde Jundiaí, acompanhando o nosso programa. Obrigado aí. Estamos nacional e internacional hoje, hein? Maria Parisca acessando nossa página, Luciano Alves, Rita de Cássia Franzini Alves, também a Ilza, que já pediu para a gente falar da universidade, já falamos, Ilza, Antônia de Ângeles, Flávio Zandoná, Mari Escuro, além da dona Nilda Argentina Quartucci, Maria José Albino, Cláudio Duarte, Matheus Luciano, locutor de futebol, Mônica Nunes Simeone, Silvana Mota, Fabiano Ribeiro, Silvano Porto, abraço para o Silvano, a Maria Paris, que eu já falei, José Eduardo Afonso Wade, lá de Paulínia, Edno Xavier e Antônio Ferreira da Silva. Todos os amigos aí que estão, deixa eu até compartilhar aqui com a nossa página da Rádio Cidadania também, para que mais pessoas possam ter acesso ao som e à imagem direto aqui no estúdio da Cidadania FM. Vamos direto a Brasília. E o Tiririca, hein? Tiririca disse, diga ao povo que não fico mais aqui, viu? O dito não fico do Tiririca foi ontem, com razão ou sem razão. Ele disse que não quer mais ser político, ele vai continuar sendo sério como comediante. Eu como palhaço, né? E também nós temos aí a PEC das diretas, PEC que foi aprovada. Vamos lá. O deputado federal Tiririca fez nesta quarta-feira seu primeiro e último pronunciamento na Câmara. O humorista anunciou que está abandonando a carreira política. Ele seguirá como deputado, mas não disputará um novo mandato em 2018. Tiririca foi o deputado mais bem votado em 2010 e em 2014 foi o segundo mais bem votado. Nas duas eleições recebeu mais de 1 milhão de votos dos paulistanos. O palhaço diz que sai da política triste com o que viu e apelou aos colegas que vão continuar no parlamento. Vamos olhar um pouco o nosso país, vamos esquecer um pouco as brigas, vamos esquecer um pouco o ego. E vamos olhar para o nosso povo. O povo que eu falo é aquele povo que necessita de saúde, que eu tenho certeza que nenhum de vocês passaram por isso. Tiririca lamentou que apenas um deputado possa fazer pouco frente a tantas necessidades do país, mas lembrou a todos que estavam em plenário que os deputados recebem bem e trabalham pouco. A gente sabe que todos nós ganhamos bem. E para a investigação do Temer? Trabalham. Como é que ele votou? Né, são 513 deputados, só 8 mais assíduos. Eu sou um dos 8, um palhaço de circo de profissão. Nunca brinquei aqui dentro. Votei de acordo com o povo. Ao longo dos 2 mandatos como deputado federal, esta foi a primeira vez que Tiririca subiu ao púlpito da Câmara para interessante, fazer um discurso. Eu vou botar no Google aqui. O palhaço integra a Comissão de Educação e de Cultura da Câmara e apresentou projetos ligados à área circense. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Cidadania FM, 60 minutos. Após muito embate, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara conseguiu aprovar nesta quarta-feira o projeto que prevê eleições diretas no caso de vacância do cargo de presidente da República. A PEC ganhou corpo durante as denúncias apresentadas contra o presidente Michel Temer. A proposta prevê que, em caso de vacância do cargo de presidente e vice-presidente, a eleição até 6 meses antes do fim do mandato será por voto direto. Atualmente, a Constituição prevê o voto indireto, quando o próprio Congresso decide quem será o próximo presidente. Para o líder do PSB, Júlio Delgado, crises como a ocorrida neste ano podem voltar a acontecer. E a proposta condiciona ao eleitor a escolha de um novo governo. O que se trata aqui é numa eventual vacância novamente. Nós temos essas eleições num prazo razoável quando isso aconteceu, qualquer vacância acontecer no prazo inferior. O que eu acho que é oportuno delegar ao povo
a capacidade de fazer essa escolha. Ao contrário das sessões anteriores, governistas não compareceram na comissão para impedir a votação. Mas o deputado José Carlos Aleluia, do Democratas, prevê que a matéria não será prioridade na casa. O país precisa, no momento, é tranquilidade. Mas eu continuo contrário, porque entendo que para a governabilidade do país no longo prazo é muito mais importante que se faça uma substituição, como é previsto na Constituição atual. A proposta passará por uma comissão especial na Câmara e só depois será votada em plenário. No Senado, também há uma proposta na mesma linha, que também aguarda a votação. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. São exatamente 13 horas e 38 minutos. Dona Nilda mandando um abraço para Antônia. Um carinho desde mi país. Tá aí, ó. Acho que é Antônia de Anjos, né? Toninha, tá aí a Dona Nilda mandando um abraço direto de Buenos Aires, Argentina, para ustedes. É isso aí. Um abração para todos os amigos e amigas que estão nos acompanhando. Já compartilhei com a página da rádio, o Vona, Milton Vona, que está sempre acessando a página da rádio, já pode também acompanhar o nosso áudio-vídeo aqui direto do nosso estúdio da cidadania. Com relação ao Tiririca, eu estava fazendo uma breve pesquisa, ele votou a favor do impeachment da presidente Dilma, foi repudiado por muitos artistas circenses que fizeram um manifesto contra o voto dele, viu, Titonelli? Estava vendo aqui. E com relação à investigação de Temer, ele, de fato, votou pela investigação, votou favoravelmente à investigação. Aí, eu acho que foi coerente. E no primeiro voto, eu acho que pisou na bola, literalmente. A minha opinião, obviamente, acho que o país está entendendo que foi uma pisada de bola afastar a presidente honesta como a presidente Dilma. Quer dizer, não tem nada contra ela, não tem mala de dinheiro, não tem conta no exterior, né? E está muito bem visível as intenções daquele impeachment, que muitos daqueles que falaram sim pelo impeachment, no dia seguinte, um deles, por exemplo, o marido lá da deputada, né, foi preso, né? É isso aí, né? A Toninha está retribuindo a gentileza da Dona Nilda, direto de Buenos Aires. Estamos aí, servindo de correio elegante, viu, Tonelli? Mandando abraço, retribuindo abraço. A gente fica muito contente. Rádio é isso, é interatividade. Essa interatividade é muito importante. Doadores de sangue, lembramos mais uma vez que terá um ônibus saindo da rua Rio de Janeiro, 1870, será às 6h30 da manhã, no dia 16 de dezembro, para doação de sangue lá na Unesp Rubião Júnior. Os doadores deverão levar os documentos e podem ter idade entre 16 e 70 anos e, naturalmente, aptos e saudáveis para doação de sangue. 16 de dezembro, 6h30 da matina. 998 52 35 82, 998 52 35 82 para maiores esclarecimentos. São exatamente 13 horas e 40 minutos. As manchetes aqui do Jornal do Goiê. O Jornal do Goiê escreveu uma matéria comparando dois radialistas aí, e um ficou bravo, que não gostou da comparação e foi pedir direito de resposta. Está aí. Não sei exatamente por que não gostou da comparação, né? Não sei. Eles, como dizem aquela frase, né? Eles são amigos que se entendam, né? Poderia ser outra a formulação da frase aí. Pedido de direito de resposta pode ser tentativa de intimidação, está dizendo aqui o Jornal do Goiê. Vereador Toninho da Lorce pede transporte para alunos do Instituto Federal. Vereador Alessandro Rio sugere que a Procuradoria vá para o Paço Municipal. Consultor é preso acusado de fazer parte de um esquema milionário na região de Rio Claro. É o caso aí do Marcelo White, que agora a prefeitura está dizendo, nós não temos nada a ver com isso, a investigação não é aqui, o GAECO esteve aqui só para pegar os computadores dele. Mas quem trouxe o Marcelo White para Avaré é a pergunta que eu sempre vou ficar repetindo, Titonelli. Você sabe? Se souber, você me fala, viu? Quem que trouxe o Dr. Marcelo White? Será que não sabia dos antecedentes dele? Foi uma surpresa para todo mundo? Ou não foi surpresa? Tá aí. Pergunta fica
E se alguém da prefeitura quiser responder, nos explique, por favor. Quem indicou o doutor Marcelo White, que está preso agora, para ser consultor jurídico da prefeitura de Avaré e seria o secretário de Negócios Jurídicos, que acabou não sendo provado essa secretaria, né? Quem indicou? Seria um verdadeiro primeiro-ministro. É aí onde ele está agora, né? 13 horas e 42 minutos, mais informações. Vamos mostrar a matéria que fala da ação exagerada, espetaculosa da Polícia Federal na Universidade Federal de Minas Gerais. E vamos explicar para vocês o que é tarifa branca de energia elétrica. Vamos lá. O reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, Jaime Ramírez, a vice-reitora, Sandra Almeida, e o presidente da Fundação de Desenvolvimento e Pesquisa, Alfredo de Oliveira, prestaram depoimento nesta quarta-feira na Polícia Federal. A corporação investiga um esquema que teria desviado 4 milhões de reais destinados à construção e implantação do Memorial da Anistia Política do Brasil. O projeto foi idealizado em 2008 e prevê a construção de 2 prédios e de uma praça de convivência, mas até o momento possui apenas um edifício inacabado. Segundo a PF, os desvios ocorreram por meio de fraudes em pagamentos feitos pela Fundep, contratada para os estudos de conteúdo e para a produção de material para a exposição. Quem explica é o delegado Leopoldo Lacerda. Dos quase 20 milhões pagos para o projeto, cerca de 4 milhões a gente tem comprovado que foram desviados para outras contas. Dinheiro este que deveria ser destinado a bolsas de estágio e de extensão, mas que foram desviados para outras contas específicas de outros projetos. Em nota, o FMG informou que vai contribuir para a rápida apuração do caso. Em setembro deste ano, outra ação da PF resultou na prisão do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancelier, por suspeita de interferir em investigações sobre desvio de recursos do ensino à distância. Ele negou as acusações, declarou que a prisão foi traumática e cometeu suicídio 2 semanas depois. Agência Rádio Web de Belo Horizonte, Joyce Copstein. Cidadania FM, 60 minutos. A partir de janeiro do ano que vem, começa a vigorar em todo o Brasil a tarifa branca de energia. A nova modalidade é opcional e poderá ser aderida em 2018 por quem vai realizar novas ligações ou para aqueles que consomem anualmente uma média mensal de 500 kWh. A proposta é dar descontos aos consumidores que mudarem os hábitos de consumo de energia. Segundo a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, a ABRAD, quem optar pela tarifa e consumir fora do horário de pico, das 10 horas da noite às 5 horas da tarde, os descontos serão significativos. No entanto, observa que ao optar e consumir no horário de ponta, que é das 6 horas da tarde às 9 horas da noite, a conta pode até dobrar, conforme explica o presidente da ABRAD, Nelson Leite. A tarifa branca só é vantajosa para aqueles consumidores que conseguirem deslocar o consumo de energia elétrica do período de ponta, de 18 às 21 horas, para fora de ponta, de 22 às 17 horas. Do contrário, optar pela tarifa branca pode resultar em aumento da conta de luz. Os aparelhos que mais consomem energia nos horários de ponta são o chuveiro e o ar-condicionado. A partir de 2019, quem consumir média mensal superior a 250 kWh também poderá aderir à tarifa branca. Em 2020, todos os consumidores poderão, com exceção para os grandes consumidores e pessoas que têm tarifa social. A tarifa branca é solicitada na distribuidora responsável, que terá o prazo de 30 dias para mudar o medidor, que será pago por ela. Uma vez efetuada a troca, o consumidor pode, após 30 dias, pedir o cancelamento e o retorno da tarifa convencional. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. 60
60 minutos. 60 minutos. Trazendo as principais notícias para você. Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. São 13h47. Abraço para Eunice Mendes. Também para Silvana Mota, grande radialista e professora, né, Silvana? Também para Fabiano Ribeiro. Regina Matos, lá de Piracicaba. Piracicaba, hein? São amigos e amigas que estão conosco. Além disso, o Lorenzo, né? Lorenzo é neto do Barreto, nosso companheiro aí. Neto da Selma, filho do Tiago e também, enfim, são os amigos que estão sempre conosco aí, né? A gente fica contente em ver que a criançada está crescendo, né? Está crescendo. E da Rafaela, mãe Rafaela, não posso esquecer o nome da mãe, né? Rafaela e Tiago, parabéns aí, realmente um aninho aí, tá bonito o garoto, hein? Que maravilha, tem a foto dele e pai e mãe já fazendo toda aqueles textos bonitos, né? Que a gente sempre faz para os filhos, né? Isso é muito bonito e a gente tem que realmente valorizar essa continuação da vida, essa perpetuidade da vida, que é muito importante. Falar nisso, já mudando para um outro lado, eu queria estar até me esquecendo, queria comunicar aí o falecimento do Pedrão, né, do táxi aqui, o Pedro Custódio Marques, que fazia ponto aqui pertinho da Rádio Cidadania, a gente sempre conversava quase que diariamente, se via aí, e o Pedrão teve uma morte súbita nessa madrugada, irmão do professor Ricardo, né, e a gente lamenta muito essa irmã também da Regina, que foi secretária de Educação do governo Wagner Bruno, e uma família grande que sempre está acompanhando o trabalho aí, que realmente foi muito importante, um trabalho dele que ele fazia como taxista e acompanha também o trabalho nosso aqui na rádio. Estou vendo aqui que o Antônio Ferreira da Silva, que é o Tatu, está pedindo para a gente comentar a entrevista do Tiririca. Nós já falamos da fala dele, e também já comentamos a entrevista do Tiririca. Né? A Tiririca está aí em todas as manchetes e nós já até comentamos essa notícia. Obrigado aí ao Antônio Ferreira da Silva pela participação, a Rose Câmara e o Milton Vona, que acessaram a página da Rádio Cidadania FM. E vamos a mais informações. Pesquisa de desigualdade mostra que brasileiros acham que o Brasil não é tão desigual, e o Giro Internacional falando da medida que Trump fez, inclusive transferindo a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém e declarando que Jerusalém é a capital de Israel. Olha, vai dar uma confusão com certeza. Vamos lá. O brasileiro não percebe a dimensão da desigualdade no país. É o que mostra uma pesquisa Oxfam Brasil e Datafolha. A maioria das pessoas não conhece a posição que ocupa na pirâmide social. 88% acham que estão na metade mais pobre da população. O coordenador de campanhas da Oxfam Brasil, Rafael Georges, diz que quanto maior a desigualdade do país, mais difícil é para o cidadão se localizar na pirâmide social. Em países muito desiguais, e o Brasil é o 10º país mais desigual do planeta, isso tende a ser pior, porque as distâncias são tão enormes que a sociedade já não consegue projetar qual é a posição deles nessa distribuição. Existem ricos no Brasil que ganham tanto dinheiro, comparado com uma massa de pessoas que vivem com menos de um salário mínimo, gente, que faz com que seja muito difícil você enxergar o fim da linha na questão de desigualdade no país. 79% dos entrevistados nesta pesquisa defende a ação do Estado para diminuir a diferença entre ricos e pobres. Isso mostra que a maior parte dos brasileiros é contrária a ações de viés liberal na economia, como explica Rafael Georges, da Oxfam Brasil. Existe uma agenda pública colocada de reformas que tendem a reduzir o papel do Estado em geral. E o que a pesquisa nos diz aqui é que o brasileiro espera, sim, do Estado ação para redução de desigualdade. Isso é reforçado, inclusive, pelo que eles esperam em termos de soluções para a desigualdade. Mais investimento em saúde, mais investimento
em educação, e propostas e mudanças como, por exemplo, o teto de gasto, vão exatamente na contramão do que esperam a maioria, grande maioria dos brasileiros. A Oxfam defende maior tributação dos mais ricos, mais investimento público e combate à discriminação de gênero e raça como saídas para a redução da desigualdade. A pesquisa entrevistou 2.025 pessoas em todo o país em agosto deste ano. Agência Rádio Web de São Paulo, Ricardo Rodrigues. Cidadania FM, 60 minutos. Rádio França Internacional. Maurício Assunção. Ouça agora os destaques do noticiário internacional desta quinta-feira, 7 de dezembro de 2017. Quebrando uma tradição de quase 70 anos, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou ontem que seu governo reconhece Jerusalém como capital de Israel. O grupo islamista Hamas, que controla a faixa de Gaza, já anunciou que com essa decisão de Trump, o grupo vai liderar uma nova intifada contra Israel. Já o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu declarou que Donald Trump entrou agora para a história de Jerusalém, capital histórica de Israel. Já em Nova York, o Conselho de Segurança da ONU se reúne em caráter de urgência na manhã desta sexta-feira. A reunião abordará o anúncio de Donald Trump. 8 países pediram a reunião nesta quarta-feira, entre eles a Itália, a Suécia e o Reino Unido. O secretário-geral da ONU, o português Antônio Guterres, já havia declarado que o Estatuto de Jerusalém deve ser decidido por uma negociação direta entre israelenses e palestinos, reiterando que sempre foi contra qualquer medida unilateral. Os cidadãos britânicos que combatem junto ao grupo Estado Islâmico deveriam ser localizados e executados, declarou nesta quarta-feira o ministro da Defesa do Reino Unido, Gavin Williamson. Terrorista morto não pode causar danos à Grã-Bretanha, completou o ministro em entrevista para o tabloide sensacionalista Daily Mail. Estima-se que 800 cidadãos britânicos teriam viajado para o Iraque e para a Síria para combater, dos quais 130 teriam sido mortos e 400 teriam retornado ao Reino Unido. Atualmente, 270 continuariam no Oriente Médio. A entrevista do ministro foi concedida horas depois de 2 homens terem comparecido perante um tribunal de Londres, acusados de planejar matar a primeira-ministra britânica Theresa May. O casamento entre 2 pessoas do mesmo sexo foi aprovado nesta quinta-feira pelo Parlamento da Austrália, dando fim a décadas de negociações políticas. A Austrália se junta assim a outros 20 países do mundo que já adotaram o casamento homossexual. O governo francês deve anunciar hoje os detalhes sobre a homenagem ao cantor Johnny Hallyday, que morreu ontem aos 74 anos. O cantor, o cortejo da maior estrela do rock francês, deverá passar no sábado pela Avenida des Champs-Élysées, em Paris, que será interditada ao tráfego para que milhares de fãs possam se despedir do cantor. De Paris, Rádio France Internacional, em parceria com a agência Rádio Web. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. São exatamente 13h56. Rapidamente, as notícias mais importantes. Planalto acena com mais verba e reforma da Previdência avança. Juros ficam em 7%. Nova queda depende de reforma, diz o jornal Estadão. Palestinos reagem a ato dos Estados Unidos sobre Jerusalém. Governador de Minas vira réu por corrupção e fica no cargo. STJ é quem determinou essa sentença. Supremo deve votar hoje se a Polícia Federal pode negociar delações. 157, que é um narcotraficante lá da Rocinha, é preso e policiais fazem até selfies agora, que a Corregedoria quer investigar essas selfies feitas com o bandido e com os seus captores. Tiririca afirma vai deixar a política. Também temos uma matéria de saúde, que eu vou dar um detalhe daqui a pouquinho. Dieta radical pode reverter diabetes tipo 2. As notícias do site UOL, o esquema de corrupção da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro segue vivo e em franca atividade, diz o Ministério Público Federal.
que denuncia Pisciani e outros 2 deputados por corrupção. 8,5% dos usuários ficam 12 horas sob efeito da maconha. É o Brasil em relatório global de drogas. Alta concentração de tetrahidrocannabinol seria responsável por essa duração. Previdência, o governo diz ter mais verba para liberar. Dinheiro pode ser liberado em emendas até o fim do ano para aprovar texto. Fux é eleito presidente do TSE, mas deixará a corte antes da eleição. Ele fica até agosto de 2018. Em caravana, Lula visita Comperj com prejuízo ainda em obras. Inclusive, o Comperj foi um polo lá no Rio de Janeiro, polo petrolífero. O que mais que nós temos aqui? Ministro do STF libera a irmã de Aécio Neves de prisão domiciliar. Está livre, leve e solta. Ela que foi acusada de corrupção com a JBS. Polícia Federal mata líder do PCC foragido que levava a vida de luxo em Maceió. Tinha $500 mil na sua própria casa. São algumas das manchetes dos jornais de hoje, no caso do site UOL. E vamos dar uma detalhadinha nessa matéria que eu achei interessante, importante para os diabéticos. Diabetes regride com dieta radical. Uma dieta radical de baixas calorias foi capaz de reverter diabetes tipo 2, mesmo em pacientes que já conviviam com a doença há 6 anos. Um estudo feito na Escócia e publicado na revista científica The Lancet. O trabalho mostra que a doença pode ser revertida com perda de peso intensiva, deixando os pacientes livres de sintomas sem tomar remédio. Vai anotando aí, Titonelli. Entre as pessoas que perderam mais de 15 quilos, no estudo, 86% tiveram remissão do diabetes. Todos os sinais da doença desapareceram em até 1 ano após o início dessa experiência. Nossos resultados, dizem os autores, sugerem que mesmo para as pessoas que têm diabetes do tipo 2 há 6 anos, a remissão é possível. Em contraste com outras abordagens, nós focamos na necessidade de manutenção a longo prazo da perda de peso por meio de dieta e exercícios. Quem falou isso foi Michael Lin, da Universidade de Glasgow, Escócia. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a diabetes afeta até 9% da população mundial, é uma das principais causas de infarto, perda de visão, disfunção renal e problemas de circulação nos membros. No Brasil, estima-se que 18 milhões de pessoas sofram com a doença, que cresceu 62% nos últimos 10 anos. Cerca de 90% dos casos são de diabetes tipo 2, que ocorre por resistência à ação da insulina e tem a obesidade entre as principais causas. Esse estudo feito na Escócia e na Inglaterra, entre 2014 e 2016, teve a participação de 298 pacientes. E os voluntários foram divididos, e conta como é que foi feito o trabalho, né? E o trabalho foi exatamente esse, que é diabetes regride com dieta, ou pode regredir com dieta radical, com perda intensa de peso, principalmente para aquelas pessoas bastante obesas. Está aí uma dica importante para quem é diabético e obeso, que se levar a sério a dieta, pode haver importante melhora do diabetes, até mesmo a sua regressão. Só para encerrar o programa de hoje, o Projeto Guri aqui em Avaré está oferecendo 47 vagas, é importante que a gente fale isso. A geladeiroteca será inaugurada no Poupa Tempo, que estimula a leitura, e acidente em Avaré fere trabalhadores rurais. São algumas das manchetes do jornal O Vitoriano. Estamos encerrando nossa participação ao vivo, já são 14 horas e 1 minuto. Eu tenho ainda 3 matérias. Ensino médio, 83% dos jovens frequentam o ensino médio. Saúde, falando de homeopatia em animais. E História Hoje, falando da morte, na verdade, da trajetória de Cícero, grande orador na época do Império Romano. Uma boa tarde a todos. Amanhã tem mais 60 minutos. Até lá. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. Um abraço para os amigos do Face, para as amigas também. Até amanhã.